Olá, sejam bem-vindos a mais um Gleba Talks. Hoje nós vamos falar sobre a taxa de juros e os impactos que isso vai ter nos investimentos. E para isso nós convidamos aqui o Danilo Martins, ele é jornalista, especialista em finanças e fundador e editor da newsletter Finsiders. Olá, tudo bem, Danilo? Tudo bem por aí? Tudo bem, Adriano, e você? Obrigado pelo convite. Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao nosso Gleba Talks. E hoje a gente vai bater um papo aí bem legal sobre essa nova realidade que nós estamos entrando aí com taxas de juros baixas, inclusive até negativa em alguns casos, né? Então, assim, mais recentemente, a gente viu aí que o Bacen baixou bastante a taxa de juros, né? Você acha que ele está baixando demais a taxa de juros? A gente sempre faz assim, tá? A gente vai direto ao assunto, a gente não enrola muito, não. Você acha que o Bacen está baixando demais a taxa Selic? Olha, ele vem já no movimento, pelo menos nas últimas 4 reuniões, né, do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Ele já baixou, enfim, já foram 4 cortes consecutivos, aí, pelo menos durante a pandemia, né, durante os últimos meses. E isso não tende a acabar, não. Na verdade, a expectativa aí do mercado, entre economistas, especialistas que eu acabo ouvindo aí para reportagens, é de que ainda tem espaço para mais cortes, né? Que existem alguns especialistas colocando aí que a taxa de juros pode chegar a 1,75, 1,5 até o fim do ano. Então, haveria espaço pelo menos para mais 1 ou 2 cortes, dois cortes ainda num cenário mais pessimista, né? Assim, mais com provável corte assim, mais acentuado. Mas o Banco Central vem fazendo isso já há bastante tempo, na realidade. O movimento não é um movimento de ontem, né? A gente olha lá para trás, a gente vê em 2016, 2015, quando a gente teve a maior recessão econômica, né, do país. Ali a gente tinha juros, vale lembrar, acima de 14% ao ano, né? Chegou a 14,25%. Então era um cenário muito diferente, né? Hoje a gente está numa economia, ainda que não tenha dado uma recuperação forte, né? Porque também quando estava se recuperando veio a pandemia e mudou todo esse cenário, né? Enfim, mudam as expectativas do mercado, mas o Banco Central continuou com esse ritmo de corte de juros muito para conseguir manter também a inflação controlada, conseguir fazer com que os dois principais aí indicadores estivessem andando muito próximo, né? Hoje a gente tem ali juros já 2% desde ontem, na realidade, né? Que o Banco Central ali no dia 5 de agosto, né, quarta-feira, reduziu de 2,25% para 2% ao ano, e com espaço aí para possivelmente mais um corte, né, no cenário mais otimista. Há quem diga que no ano que vem o Banco Central pode voltar a subir a taxa de juros. Então, só que isso provavelmente no segundo, terceiro trimestre de 2021. Caramba, então a gente ainda pode ver aí mais queda nessa taxa, né? Mais queda na Selic, né? Sim. Pelo menos mais uma até o fim do ano. Isso está sinalizado, isso foi sinalizado, tem sido sinalizado, né? Não só pelos economistas que estão de olho aí, né? Que de fato, inclusive, participam, né? Das reuniões do Copom. E do Boletim Focus do Banco Central, que sai toda semana, mas também pelo próprio Banco Central. Na semana que vem vai sair a ata da reunião que teve na última quarta-feira, dia 5. O Banco Central sempre divulga a ata dessa reunião, a ata da reunião do Copom, e isso traz já sinalizações de se vai haver um corte mais acentuado ou vai continuar no ritmo como tem sido aí de 0,25%, 0,5% em cada reunião. E assim, para quem tem mais ou menos uns 30 anos por aí, deve lembrar aí dessas taxas, né, que você falou, 14% de juros, era uma taxa, se a gente olha hoje, né, com esse olhar de hoje, a gente pensa assim que era uma taxa
absurdas, digamos assim. Mas realmente, quando você falou, é verdade, a gente vem vendo esse movimento há bastante tempo, né, dessa queda de taxa de juros, ela vem batendo recorde atrás de recorde e no ruim de tudo, pelo menos, quer dizer, a coisa boa é que assim, isso facilita um pouco mais, né, a retomada, né, facilita um pouco mais o crédito, né, para quem está recorrendo, e é um quadro atual de muita gente recorrendo a crédito. E como você acha que ficam os investimentos aí com essa taxa que atualmente é 2% e ainda com essa previsão de queda? 2% é uma taxa que aí eu acho que vale essa ressalva, né, de que o disclaimer, né, que 2% é uma taxa básica, né, e a taxa básica da economia, mas a gente tem ali, no frigir dos ovos, a gente tem eventualmente taxas negativas, né, porque a taxa real, né, negativa, significa que você tem uma inflação perto de 3%, com juros básicos de 2%, isso é muito fácil, pelo menos menos um de retorno dos investimentos. Isso faz com que as pessoas tenham que tomar mais risco. Isso é uma condição sine qua non. Na realidade, isso tem ficado cada vez mais claro que não dá mais para a gente... eu ouço muito isso dos economistas, assim, não dá mais para sentar na renda fixa e ficar ali estacionado, basicamente colocando dinheiro em CDB, LCI, LCA, outros investimentos de renda fixa, títulos públicos, que foram muito importantes aí em 2016, 2017, né? Hoje você não tem mais um prêmio que justifique, né, uma rentabilidade que justifique ficar investido, né, colocar os recursos somente na renda fixa. Também não dá para dizer que a renda fixa morreu, né, que basicamente não existe mais CDI, né, o referencial, que é bem conhecido de aplicações conservadoras. Na realidade, o que tem acontecido é uma migração um pouco mais acentuada para investimentos de mais risco, né? Isso é positivo, porque é um sinal de diversificação de carteira, mas a gente tem a renda fixa hoje como um percentual do patrimônio que precisa ser alocado como reserva de emergência, basicamente, né? Então, títulos atrelados à Selic, que é a taxa básica de juros, o Tesouro Selic, ou os fundos de renda fixa simples, né, que são fundos de baixo risco, super conservadores, praticamente não tem volatilidade alguma, né? São importantes para a carteira, mas não para render, não para ter um retorno. É basicamente para você construir aquele dinheiro que você pode eventualmente precisar, e eu acho que a gente viu isso muito na crise aí dos últimos meses, né? Muita gente que ficou sem emprego, muita gente que precisou sair para pensar em possibilidades de trabalho, de negócios, né? Novos negócios. Isso tudo exige reserva, né? Exige um colchão de segurança, que ficou muito clara a importância desse dinheiro, né? Mas saindo um pouco dessa questão da reserva de emergência, não adianta nada hoje mais investir em renda fixa, a não ser para esse recurso mais de emergência, de liquidez imediata. Então começa a ter um movimento, isso está cada vez mais claro, de migração para ativos tanto de renda variável, como, enfim, o caso mais famoso é o mercado de ações, mas não é só, a renda variável não é só ações, a gente tem várias opções de investimento que incluem renda variável, tem os fundos imobiliários, você tem alternativas também em economia real de equity crowdfunding imobiliário, tem uma série de investimento em startups também, que é muito mais risco, mas entra também num quesito aí de renda variável, você não sabe quanto você vai ter de retorno com investimentos desse tipo, de muito risco, né? Mas é cada vez mais importante para o investidor começar a pensar nessas alternativas. Então, desde ações, vai comprar as ações na bolsa, vai investir em fundos de ações, e também começa a ganhar força investimentos no exterior, que era algo impensável alguns anos atrás, porque a gente tinha, de fato, uma taxa de juros altíssima. Sim, verdade. E não fazia sentido você tirar o dinheiro do mercado local e investir em fundos nos Estados Unidos ou em outros países
desenvolvidos, né? E mesmo nos mercados emergentes, o Brasil tinha uma competitividade muito alta, né? Hoje a gente tem um cenário que essa diversificação geográfica, né, como os economistas chamam, é muito importante. Torna-se cada vez mais importante. Por quê? Porque você evita ficar com o recurso totalmente alocado no mercado doméstico, então você não evita ficar só com risco Brasil, que já é um risco alto, né, com tanta incerteza que a gente tem no nosso país, já isso é histórico, né, não é só do cenário atual. Mas aí você tem investimentos no exterior que estão ficando cada vez mais acessíveis, geralmente via fundos de investimento nas plataformas abertas de investimento, tem ficado mais acessível, ainda não é uma coisa que está totalmente disseminada, até um tempo atrás era muito restrito ao private banking, a gestores de fortunas, né? Mas começa a ficar mais próximo do investidor, pelo menos o investidor médio, que já saiu ali da renda fixa, começou a olhar para ativos de maior risco, ele já começa a pensar nessas possibilidades, né? Então, surge assim, para resumir, surge um ecossistema, né, assim, de investimentos. Então, você tem um cardápio cada vez mais farto, né, que o investidor pode dividir os ovos, né, para não ficar todos os ovos na mesma cesta, né? Ali, você consegue diversificar bastante e é muito importante isso, porque na realidade essa diversificação no longo prazo, que é o que de fato importa, né? Você vai ver retornos mais fartos, né? Retornos mais atraentes, com risco maior, sim, com risco maior, mas quando um ativo da carteira vai mal, outro pode equilibrar. Então esse aqui é uma balança, né? E eu conheço alguns amigos, né, que são investidores mais ávidos, que eles estavam até brincando comigo quando estava conversando ontem sobre essa questão da taxa de juros, e eles falaram, cara, o mercado, na verdade, é assim, isso é um amadurecimento do mercado. Agora, o investimento, né, os investidores, eles vão começar... É bom que o Brasil, o investidor brasileiro, ele vem aprendendo a investir nesses últimos anos. Se você pegar aí anos 90... Até ali o início dos anos 2000, o brasileiro ele achava que poupança era investimento, né? Então, daí você já vê como era a nossa cultura. E agora a gente está amadurecendo isso. Eu acho que isso como você falou, uma coisa positiva, né? O mercado está amadurecendo, eu digo assim, o mercado do médio investidor, ele está amadurecendo bem. E isso é muito interessante. É uma diferença entre você falou da poupança, né? Até um tempo atrás eram sinônimos, né? Poupadores e investidores, né? Não são sinônimos na realidade, né? Porque o poupador ele só está economizando o dinheiro do mês e está conseguindo poupar, né? Então guardar recursos. Agora o investidor ele vai além, né? Ele consegue diversificar a carteira, ele consegue pensar em possibilidades, consegue fazer movimentos, inclusive tomando mais risco em situações como a gente teve uma queda no mercado de ações muito acentuada no início dessa crise, né, ali entre março e abril. O investidor preparado, que de fato conhece o mercado, está acompanhando, ele foi atrás ali, ele viu oportunidades na realidade, não viu como um momento para sair, muito pelo contrário, né, a bolsa estava caindo, era um momento de comprar, né, então esse é um movimento que está ficando cada vez mais importante e a gente vê o número de investidores na bolsa também, né? A gente tinha, até 2 anos atrás, a gente tinha 800 mil investidores, não tinha nem 1 milhão de CPFs na bolsa. Hoje a gente tem mais de 2,5 milhões, né? E tudo isso principalmente nesse ano. Na realidade, o crescimento mais importante foi esse ano, né? Então é de fato um amadurecimento. Como você falou, é um mercado brasileiro, claro que a gente tem muito a avançar ainda, mas o investidor brasileiro que já conhece, que está investindo, tem familiaridade, ele está mais atento às oportunidades, né? E também o mercado de investimento como um todo, e aí não somente os próprios investidores, mas os gestores, as empresas, os bancos, as plataformas, tem também
investido em novos produtos, né? Então, você tem um cardápio mais farto, né? Antigamente, você ia lá no banco e resolvia. A CDB, poupança, era que o gerente já estava acostumado, né? Não tinha mais nada. Poupança? Não, queria um outro tipo de investimento. Temos CDB. Você fica assim, o quê? Mais o quê? Não tinha mais nada. Hoje você acessa uma plataforma, você tem fundos de diversos gestores renomados, gestores que têm experiência, com tickets cada vez mais acessíveis. Ao mesmo tempo, você tem investimentos alternativos que você consegue investir com 30, 40 mil, 10 mil, enfim, com tickets variados. E você tem também o investimento no exterior que está ficando mais acessível, né? Então, é uma prateleira mais farta, também exige disciplina do investidor para não se perder em tantas opções, em meio a tantas opções. Né? É bom conhecer e não ir somente pelo que as pessoas estão falando ser interessante, né? Não sinalizando com nada, mas é verdade, você tem que conhecer um pouquinho daquilo que você tem. Eu, por exemplo, tenho como hábito, né, falando em ações, eu gosto de investir em empresas de tecnologia, entretenimento, que são coisas que eu sei. Então, assim, eu sei que vai ter algum movimento aí, por exemplo, a Apple agora, que ela vai mudar a plataforma, vai parar de usar o processador único. Então já tem uma expectativa enorme quanto a esse lançamento da Apple, que vai aposentar o macOS X. Então, a bolsa imediatamente ela já reage, né, a esse tipo de movimento. Então, por exemplo, se eu for colocar alguma coisa sobre, não sei, até mesmo soja, que eu não tenho muito conhecimento, eu posso ser surpreendido aí com alguma coisa. Assim, o tempo está seco, então deve ser bom para soja. Aí a pessoa que investe em soja está vendo esse vídeo e está falando assim, nossa, não. Ou o contrário, né? Eu estou falando, sim, eu não entendo, eu realmente não entendo desse mercado. Bom, de soja eu também não entendo. Que bom, achei alguma coisa que nós dois não entendemos. Deixar para o pessoal corrigir a gente nos comentários. Deixa eu ir para um próximo tópico aqui. O que você tem quais são as suas expectativas hoje para esses próximos meses aí? Lógico que não dá para a gente falar próximos meses pensando em 6, 8, mas não sei, para os próximos meses realmente próximos. Bom, a gente vem aí no movimento, né? Claro que a crise provocada pela pandemia, ela está muito forte, né? A gente vê aí um cenário de bastante desemprego, né? Isso tende, inclusive, a continuar aí, não somente nesse ano, né? A gente já está em agosto, parece que a gente está no início do ano, né? Mas a gente já está aí na segunda metade, né? Está quase terminando o ano e a gente tem um cenário ainda de muito desemprego que tende a continuar no próximo ano. Obviamente o país vai cair, né? No início do ano o PIB, né? De fato vai cair mais do que era esperado. No início do ano era esperado um crescimento de 2%, 3%. Com a crise, isso virou uma queda, né? Virou um recuo ali. Tem casas, bancos estimando, chegaram a estimar 8%, 9%, 10% de queda. Isso começou a arrefecer um pouco nas últimas semanas, então já tem algumas casas estimando de 5% a 6% de queda. Mas é péssimo, né? Porque isso é sinal de que a nossa economia ainda vai levar muito tempo para se recuperar. Não é esse ano, não sabe se vai ser no ano que vem, mas a gente vai discute-se muito a questão dos modelos também de recuperação, se é recuperação em V, recuperação em W, tudo isso está muito incerto ainda, né? Claro que existem os economistas que estão estudando, fazendo modelos matemáticos para chegar a projeções mais certeiras, mas o que a gente sabe hoje é que nos próximos meses a gente vai ter, como reflexo, né, da crise, impactos na economia real, de fato, desemprego, perda de empresas, porque a gente viu fechando aí já muitas empresas, principalmente de pequeno e médio porte, micro, pequeno e médio porte, né, na realidade. E, por outro lado, a gente tem um movimento também de pessoas que, em ficando desempregadas, recorreram ao empreendedorismo, ainda que de uma maneira informal ou, eventualmente,
mais amadora, mas a gente vê um movimento aí de crescimento de MEIs, por exemplo, nos últimos meses. Os MEIs que ficaram, microempreendedores individuais, né, que ficaram bastante conhecidos nos últimos anos, já estavam indo no movimento mais de profissionalização, só que veio a crise e golpeou essas pessoas que tiveram aí que empreender. Outras pessoas que não faziam isso começaram a empreender por necessidade. Então, a gente tem um movimento, assim, de fato, de uma crise que não sabe ainda se vai ser tão forte quanto outras que a gente viveu, mas que vai ter impactos negativos, certamente. Assim. O desemprego, a inflação, apesar de a inflação estar controlada, a gente teve um pouquinho, assim, um repique, né, de inflação no início ali da crise, né? O que deixa um pouquinho mais de esperança é que a gente tem responsabilidade fiscal, pelo menos até o momento a gente tem um controle das contas públicas, mas também é algo que, se não tiver esse controle dos gastos públicos, o Brasil pode ainda entrar numa recessão muito mais profunda do que a gente viveu em 16 e 15, né? Realmente, infelizmente, não tem nem como a gente tentar um cenário muito otimista, né, para os próximos meses. Isso é a realidade. Inclusive, acho que hoje nós estamos gravando isso, hoje é dia 6, então, muito provavelmente hoje deve estar saindo aí os números do desemprego no Brasil, que certamente aumentaram, e certamente a gente está vendo isso tudo que você falou, né, esse quadro de desemprego, e obviamente a pessoa ela está tentando, né, conseguir seus fundos aí, de alguma forma manter suas famílias. A gente torce para que a gente consiga recuperar rápido, mas temos que ser realistas. Por outro lado, a gente tem, assim, apesar do desemprego, né, a gente viu aí nos últimos 2 meses, tanto agora em agosto quanto em junho e julho, a gente viu um movimento já de produção industrial voltando. Sim. Então, isso já é um sinal, ainda que o setor de serviços, que é muito importante, não tenha retomado, a gente tem já um movimento da indústria, que é um motor importante da economia brasileira, e a gente tem o agronegócio, né, que acho que não dá para esquecer. O agronegócio continuou numa recuperação, segue positivo, e é um importante mercado brasileiro, né, consegue de fato sustentar, mas não é só isso, tem que ter consumo, né, tem que ter produção da indústria, tem que ter o setor de serviços, comércio. E o setor de serviços, tudo demora. O setor de serviços ele sofre principalmente pelo fato de que você não tem retenção de demanda no serviço. O serviço ele é executado, ponto, acabou. Já a indústria não. Quem não comprou um carro nesses últimos meses vai comprar quando a crise acabar, quando a pandemia acabar. Então você sempre vai ter aí essa, digamos, esperança, né, de uma recuperação e de dessa demanda que está reprimida, ela, de certa forma, ser aliviada pela indústria. Eu vou mudar o tópico aqui, eu vou fazer uma surpresa aqui para você, uma pergunta surpresa, um pouquinho capciosa. Hoje, como você enxerga, diante desse cenário todo, a gente já falou aqui, está falando sobre todo um cenário que é inimaginável, mas eu vou fazer a pergunta para você. Quais você enxerga que sejam, assim, as melhores opções de investimento, aí, na sua opinião, que você observou nesses últimos meses, como sendo boas opções de investimento? Além, claro, da Bolsa. Eu falando assim da Bolsa, o pessoal fala assim, pois o cara tá maluco. Não, eu aproveitei o preço baixo da Bolsa, eu fui um desses, né? Bom, que bom, né? Que bom que você fez esse movimento, né? Porque, não dá para dizer que foi minoria, porque teve um movimento muito grande de entrada de recursos, né? E continua, inclusive, né? Os dados agora de julho já trazem essa constatação. Eu costumo falar, assim, quando me perguntam sobre melhores investimentos, e mesmo quando eu também pergunto para os economistas, né? A resposta é sempre muito parecida, assim. A gente tem, sim, bons investimentos, mas adequados a cada perfil de investidor. Então, para mim, por exemplo, pode ser que um fundo imobiliário seja interessante, pode ser que para você não.
pode ser que o multimercado seja muito interessante para mim e para você também. Então, é muito cada caso, né? A velha palavra depende, né? É muito importante nesse momento, porque o investidor ele tem que fazer essa reflexão, né? Por mais que tenha suitability, né? Você vai fazer ali o questionário, né, de perfil do investidor, isso inclusive obrigatório, né? Você fazer o suitability. Mas, no fundo, no final das contas, o investidor ele vai ter que refletir. O que eu quero com esse investimento? Primeiro, qual que é o objetivo? Qual que é o meu horizonte de investimento? 5, 10 anos? Quanto que eu aceito tomar de risco? Eu toparia um risco maior em contrapartida de um retorno mais atraente. Daí, você vai tirando algumas opções, jogando fora, e outras você vai filtrando e chegando a algumas opções. Claro que sempre vai ter uma dúvida, né? Será que é interessante investir nesse fundo ou naquele fundo? O importante aí, quando a gente fala de fundos, né? Claro que os outros investimentos também exigem essa pesquisa, mas é sempre entender o histórico daquele produto. Então, no caso de fundos, você consegue ver, apesar de rentabilidade passada não ser garantida que você vai ter essa rentabilidade no futuro, você consegue ver o histórico desse gestor. Então, como ele tem se comportado nos últimos 3 anos, que foram os anos mais críticos, né, da nossa economia. Como que esse fundo se comportou? A mesma coisa vale para as ações. Então, ações de empresas sólidas, que de fato têm um comportamento relativamente estável, né? Não dá para você ficar estável sempre, mas conseguem passar por crises, conseguem ter uma boa resiliência, você pode olhar com mais calma, mas é tudo uma questão de pesquisar, né? Você tem que olhar com calma. Isso vale também para investimentos imobiliários, vale para investimentos em startups, vale para o básico do CDB, inclusive, né? Você não vai investir no CDB de um banco que você não conhece, né? Que está sendo emitido por um banco que você nunca ouviu falar. Na realidade, você tem que fazer a pesquisa para saber qual que é a solidez daquele banco, tem que fazer a pesquisa para saber, no caso de um fundo imobiliário, quais são os empreendimentos que estão sendo investidos ali. Mesmo vale para startup. Quem é essa startup, né? Apesar de não ter um histórico, startup não tem um histórico, né? Ela não vem como uma empresa tradicional que traz ali um balanço, demonstrações financeiras, mas você tem que saber pelo menos quem são as pessoas que estão por trás daquele negócio. A estrutura do negócio, o objetivo do negócio, né? Porque startup você tem centenas de objetivos diferentes. Você vai ter aí startup de sorvete, como vai ter startup que vai se tornar um banco. Como tem o Nubank. E quem é o time que está por detrás, né? Quem são os empreendedores? Já tiveram experiência, não tiveram? O que eles querem fazer, o que está no pipeline, né? No roadmap de intenções. Tudo isso é muito importante. Isso vale também para investimentos tradicionais, né? Você vai olhar, por exemplo, um investimento no multimercado, né? Fundos multimercado você tem inúmeros, espalhados por várias casas, não só as próprias gestoras que distribuem, mas nas plataformas abertas, você tem inúmeros fundos. Na hora que você vê que você se identifica, é importante olhar não só a taxa, né? Claro, você vai olhar as taxas de administração, taxa de performance, mas é importante conhecer aquele gestor, né? Qual que é o background que ele tem, ele já passou por outras crises, ele está nessa gestora há muito tempo, qual que é o perfil dele de investimento, inclusive, né? Porque o gestor não deixa de ser um investidor, né? O gestor ele está selecionando os investimentos para aquela carteira, né? Então, conhecer um pouco mais, fazer pesquisa. Eu acho que um erro muito comum é você perguntar para amigos ou familiares. Não são pessoas que entendem, invariavelmente não entendem, né? E é aquele negócio, o que é bom para um não é bom para o outro, né? Aquilo que você mesmo falou, né? O que é bom para mim pode não ser bom para você, coisas assim. E é interessante que você está falando que aqui na Gleba, né, a gente faz essa parte do investimento em empreendimentos, e esse cuidado todo
de investigar, entender o empreendimento onde que vai realizar essa captação. Isso a gente tem ali uma curadoria bem grande, na verdade são 2 times de curadores, né, que analisam toda a parte jurídica, toda a parte econômica, e também tem dentro do time, né, pessoas que vão ver ali sobre o ponto de vista de obras, sobre todo ponto de vista que se pode ter sobre aquele empreendimento, ele é tomado. E quando cheguei aqui na Gleba, quando eu vi o processo, eu falei, nossa, mas vocês investigam tudo, que eles investigam não, né? Mas fazem um levantamento, inclusive, dos sócios e tudo, para poder entender. E é justamente isso que você falou. E a resposta que eu recebi na ocasião foi que realmente você tem que entender com quem você está lidando, você tem que entender aquele empreendimento, entender a região onde aquele empreendimento está sendo realizado, para você poder compreender ali a capacidade de pagamento, tudo isso do empreendimento. É um universo bem bacana, um universo bem interessante que você vai descobrindo, né, conforme você vai se aprofundando. E é até por isso que eu falei, né? Eu, por exemplo, bolsa, para mim, eu vou para a parte de tecnologia, eu vou para a parte de entretenimento, são coisas... Sempre fui um cara meio nerd, então são coisas aí... Quando eu falo entretenimento, os nerds já estão assim, provavelmente ele está falando da Disney. Sim, estou falando da Disney. Então, por exemplo, quem estava ali por trás do que estava acontecendo com a Fox, comprou ações da Fox antes da aquisição pela Disney, se deu super bem, e teve essa valorização. Também tem que ter aquele pouquinho... Mas o que você fez é muito... É a regra mais básica, né? Você estudou, você foi atrás, você pesquisou, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Assim, não tem, na verdade, não tem uma receita de bolo, né? Tá ali clara para você... Até porque se tivesse uma fórmula mágica, a gente não estaria nem discutindo quais são os melhores investimentos. Na realidade, todo mundo estaria saltando por aí, pulando, ficando super feliz com os retornos, né? Mas eu acho que uma coisa que você falou que eu achei assim, bem importante dessa questão dos empreendimentos, né? É você, de fato, você conhecer, né? Assim, a localização, você saber. Quando você tem alguém que faça isso para você, é muito importante, já é muito legal, porque você não vai ter que ficar se preocupando tanto. Mas é sempre importante olhar, enfim, você vai olhar com calma, assim como você vai investir tem gente que investe, né, em IPO de empresa, tem que saber qual é aquela empresa que está fazendo abertura de capital, né? Qual que é o histórico daquela empresa, quais são as demonstrações financeiras, tem tido prejuízo nos últimos anos, se não tem, né? Os exemplos aí mais clássicos de IPOs de empresas de tecnologia lá fora são emblemáticos, né? Então a gente teve o WeWork, né, como um caso clássico ali de tentativa, né, de um IPO, não conseguiu, porque o valuation estava muito esticado, estava muito para cima, e o SoftBank foi lá e injetou dinheiro para conseguir manter a sustentabilidade do negócio, né? Mas mesmo esses investidores, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, né? Exato. Claro que sempre é uma aposta de risco, né? Assim, a gente não tem como mitigar totalmente os riscos dos investimentos, né? Não tem, isso é impossível. Eu converso muito com meu irmão, ele é um investidor, eu falo que ele é um investidor investigador. Ele faz uns investimentos que eu não entendo, ele faz um investimento direto em empresas, investimentos baixos que dão lucros muito bons. E o que ele faz? Ele faz exatamente isso. Ele vai numa empresa americana, nossa, aqui eu investi já tem tanto tempo, vai me dar um rendimento de tanto daqui a um ano. Fala, você está falando isso, e quando ele vai lá, ele realiza aquele valor, e ele fala assim, não, cara, só você estuda. Até mais. Ele, não, se você estuda. Aquele cara ali, ele está colocando para você um retorno acima porque ele é desconhecido, ou porque as pessoas tem dificuldade de entender o negócio do cara, e como você olha e entende, você consegue fazer essas apostas. O que dizer do pessoal da Netflix, né? Ou o clássico lá do pessoal da HP que descartou lá o primeiro Apple, que foi criado pelo Wozniak. Então, o cara fala assim, por que as pessoas vão querer ter computador em casa? Por quê? Então, essas coisas todas. Eu vi que você também é um cara que já veio do universo de tech.
Então, separei uma perguntinha aqui só de tech, só para a gente poder encerrar aqui. E a gente viu aí que a tecnologia invadiu os lares de todo mundo, e agora, então, a tecnologia trouxe o trabalho para a casa de todo mundo. Que bom, né? Porque, graças a isso, a gente consegue manter pelo menos parte da economia girando, né? E aí eu vou perguntar... Inclusive o nosso papo, né? Inclusive o nosso papo, né? Está sendo feito aqui utilizando tecnologias, né? Que já foram um dia protótipos, né? E diante disso, home office, essa situação toda, o que você acha que são os próximos passos aí na tecnologia? Olha, boa pergunta. É porque outra você se deu muito bem, então tem que fazer uma pergunta mais difícil. Tem que ser uma mais difícil, né? Bom, eu converso muito, né, com empreendedores, startups, né, que estão ali na vanguarda, né, das tecnologias e mesmo com as consultorias, né, de inovação que fazem esse mapeamento de tendências, né, para o futuro. Mas a gente começa a ver, assim, pelo menos é o que eu acabo acreditando e enxergando aí nesses últimos meses, que tudo que foi projetado lá atrás como tendências, né, para o futuro, próprio home office, né, assim, até um tempo atrás, trabalho remoto, eu, por exemplo, trabalho em casa há 6 anos, então eu sou meio que um ponto fora da curva nessa história, porque eu estou acostumado com tudo que o pessoal começou a discutir nos últimos meses. Que novidade, né? Tudo novidade. Eu falei, para mim não muda nada, porque eu continuo trabalhando, eu trabalho no horário que eu tenho os meus horários, tenho flexibilidade, mas eu acho que quando a gente pensa assim, em tecnologia, até um tempo atrás você tinha um mapa de tendências, né? Assim, o que vai acontecer, inteligência artificial, internet das coisas, blockchain. Hoje eu acho que isso tudo está mais acelerado. Assim, na realidade, a gente... É aquela história, né? A gente viu de um dia para o outro, a gente teve que se adaptar muito ao próprio Zoom. As próprias plataformas, né, de videoconferência eram usadas já, na realidade. Só que não eram usadas tão maciçamente. Né? Então, tudo isso demanda um esforço, claro, de aprendizado das pessoas. Ao mesmo tempo, você tem, por parte das empresas, precisa ter um investimento em segurança da informação, que eu acho que é um ponto muito importante, né? A gente tem pessoas conectadas a todo instante, né? A gente não desliga do celular, a gente não desliga dos nossos devices, né? A gente fica conectado a todo momento, né? Eu acho que isso também, essa tecnologia mais acentuada no dia a dia das pessoas, ela traz uma reflexão sobre quão humanos nós somos. Né? Qual que é a relação, o tipo de relação que a gente vai criar com as pessoas. Porque a gente está conectado, a gente pode conversar hoje com pessoas que estão em outros países, mas qual que é aquela empatia que você cria? Né? Qual que é o olhar que você vai ter? Como que você vai observar uma pessoa à distância? Eu fiz uma matéria recentemente sobre recrutamento virtual, sobre processos seletivos, né, enfim, de contratação basicamente por vídeo, né, as pessoas contratando funcionários, as empresas, né, contratando funcionários por vídeo. E eu fiquei me questionando e questionei também os headhunters, né, como que você consegue observar comportamentos à distância, sem ver os gestos da pessoa cara a cara, né, face to face, né? É difícil, é uma mudança de comportamento muito grande. Eu acho que você tem os futuristas, né, que são estudiosos das tendências, né, é difícil você mapear o que vai ser amanhã, né? Até um tempo atrás a gente tinha internet de escada, a gente tinha os celulares eram fax modem. Pois é, hoje a gente tem o celular. Tudo tem no celular, né? E não só no celular, né? Você tem os relógios, as pulseiras, né? As pulseiras, na verdade, né? Mas você tem o Apple Watch, você tem os óculos, você tem uma série de dispositivos e eu acho que cada vez mais a gente vai ficar integrado à tecnologia, mas isso também vai fortalecer uma reflexão sobre o que a gente quer criar, né? Eu acho que isso também estimula
um pensamento sobre as nossas competências socioemocionais, né? Então, criatividade, resiliência, capacidade de resolver problemas complexos, empatia, trabalho em equipe. Como você trabalha em equipe à distância? Como você faz um engajamento do seu time à distância, né? Uma dinâmica de grupo, de entrevista de emprego à distância, né? E eu acho que vai ter cada vez mais um esforço. Eu acho que o home office hoje já virou meio que validado, né? Tá já validado como uma solução inclusive para mobilidade, né? Porque sim. As pessoas se deslocam menos no mesmo instante, o trânsito diminui, consequentemente, né? A poluição diminui, né? Exato. Então você tem um efeito muito grande. Ao mesmo tempo você tem as pessoas começando a pensar no anywhere office, né? Trabalho de qualquer lugar, né? Isso não é novidade, né? Os nômades digitais, né? Já fazem isso, né? Mas eu acho que isso também tende a ganhar mais força com as pessoas indo trabalhar. Quem tem, né, recursos, né, vai para uma fazenda no interior e vai trabalhar de lá. Basta você ter internet, né? É exatamente isso. E é interessante que você estava falando dessa questão de humanizar a tecnologia, né? Você trazer a tecnologia, esse esforço que você tem que fazer de tornar as coisas cada vez mais humanas. A gente aqui nós estamos em home office desde o início da pandemia, né? E até por uma questão de segurança, a nossa intenção é manter isso, pelo menos até o final do ano, a gente deve manter todos em home office. Isso traz um movimento gigante. Até a gente falou da WeWork, mas traz um movimento gigante para esse tipo de modelo. Eu estava até recentemente vendo uma pesquisa sobre isso, como as empresas estão buscando, né, esses pontos que você pode ativar e desativar, que é um modelo de WeWork e outros mais, né? E como os próprios centros de inovação já estão mudando, né? Estão mudando. Lançou agora essa semana o novo Cubo, né? Assim, tinham mais de 2.000 posições, foram para 400 posições. E com um modelo mais digital, né? É uma mudança muito forte. Né? A gente fala sobre como vai ser o mundo daqui para frente, eu acho que vai ser um mundo cada vez mais digital, né? E a gente tem que se esforçar para poder se manter presente na vida das pessoas, não somente pessoal, mas também dentro desse âmbito profissional. Danilo, foi, cara, excelente essa nossa conversa, nosso bate-papo aqui. Foi maravilhoso. Espero a gente poder marcar mais bate-papos como esse. E muito obrigado pelo seu tempo, cara. Muito obrigado aí pela aula que você deu aqui pra gente. Fico muito agradecido pelo seu tempo. Eu sei que sua agenda está super corrida, mas muito obrigado pela sua participação aqui no Gleba Talks. Eu que agradeço, eu fico super feliz aí pelo convite e eu acho que a gente tem que parar para pensar bastante aí, tanto quando a gente vai investir, quanto nos momentos que a gente vai pensar sobre os efeitos das tecnologias na nossa vida, né? Eu acho que quanto mais a gente parar para pensar, né, refletir, para tomar decisões, isso é muito importante. Assim, na realidade, é uma coisa meio banal, meio básica, mas as pessoas estão numa rotina tão acelerada que a gente quase não para pensar nos próximos passos, né? Quais serão os nossos próximos passos, o que a gente vai fazer hoje, amanhã, daqui a 5 anos, né? Até um tempo atrás, era impensável você saber que a gente ia ter um cenário tão difícil, né? Uma pandemia. Isso não estava nem no radar de seguradoras, dos mais pessimistas, né? De empresas de precificação de risco, isso não estava. Então, a gente já sabe que a gente vai ter um mundo cada vez mais volátil, né? Dinâmico, com mudanças muito aceleradas. Então, acho que parar para pensar, né? Você ter essa noção de que precisa, de fato, esperar um pouco, ver quais são os próximos passos, não ficar tomando decisões assim de maneira tão acelerada, né? Mas eu agradeço muito, Adriano, eu agradeço a Gleba também, parabéns pela iniciativa e fico à disposição para novas conexões e uma boa semana para todos.
Muito obrigado. Muito obrigado você também que assistiu a gente até aqui e até o próximo Gleba Talks. A gente se vê. Tchau, tchau.